As outras aulas já estão no Classroom, tá? Já estão no Classroom. E vocês podem acessar quando vocês quiserem. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou compartilhar a tela com vocês para poder demonstrar isso para vocês, mostrar para vocês lá no Classroom. Tá? Vocês estão vendo? Ó, já estão aqui as aulas, as duas aulas anteriores, tá? Do dia 27, do dia 13 de agosto, tá? Ok? Tá faltando ainda aqui do dia 10, né? Do dia 10 de agosto, que eu vou colocar aqui, ok? E vocês podem me pedir que eu disponibilizo para vocês. Bom, como eu havia falado para vocês, na sequência, né, nessa aula de hoje, da termodinâmica, do dia 17 de agosto de 2021, ok? Nós vamos começar hoje com a equação geral dos gases, né? Equação geral dos gases, ok? Então, então, a equação geral dos gases, né, que partindo da equação de Clapeyron, né, a equação geral dos gases. Então, a equação de Clapeyron diz assim, que a pressão vezes o volume é igual a nRT. PV sobre T igual a nR, ou N igual a PV RT. Tá? Consideremos uma substância ativa em dois estados. No estado 1, P1V1, N1, R, T1. Tá? Então, pressão vezes volume 1 é igual ao número de moléculas, N1, a constante geral dos gases e a temperatura naquele estado. Tá? Se eu isolar o N, tá? Eu tenho aqui N1 é isso aqui. Tá? P1V1, RT1. No estado 2, a pressão 2, o volume 2, o número de moléculas 2, R, constante geral dos gases, vezes a temperatura 2. Né? Implica que eu posso botar, ó, se eu passar esse termo aqui dividindo para cá, ó, eu vou ficar P2V2 sobre T2 igual a N2R2. Ou simplesmente N2 é igual a P2V2R sobre T2. Tá? Continuando. Ora, considerando que N1 é igual a N2, então essa parcela aqui, P1V1, RT1, P2V2, são iguais, RT2, certo? Bom, se observarmos aqui, ó, veja que R é comum aqui, né? Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso simplificar esse R aqui, ó. De maneira que a nossa expressão fica assim, ó. Tá? P1V1, T1 é igual a P2V2, T2. Aqui é o estado 1 e aqui é o estado 2. Tá? Então, existe, é como se eu dissesse que isso aqui é uma relação constante, tal.
P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Ok? Bom, continuando. Né? Ó. Então, P1V1, T sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Né? E essa é a equação geral dos gases. Bom, quais são as transformações gasosas que nós temos? Eu vou apresentar três, tá? Vou apresentar três. A primeira delas, né? Então, as transformações gasosas, né? O que acontece nas transformações gasosas? Ocorrem transformações gasosas com a variação das variáveis de estado. Pressão, volume e temperatura. Obtendo a equação geral dos gases, ou seja, P1 sobre V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Tá? Muito bem. Continuando. Ela vai ser dita isotérmica, né? Ela vai ser dita isotérmica, ou lei de Boyle-Mariotti, quando a temperatura se mantém constante, ou seja, a temperatura 1 igual à temperatura 2, variando a pressão e o volume. Então, o que acontece aqui? Você verifica aqui, ó, P1V1, né, que é a equação geral dos gases, igual a P2V2 sobre T2. Eu posso simplificar isso aqui porque os dois são iguais, né? De maneira que P1V1 é igual a P2V2 constante. Ou seja, a pressão é inversamente proporcional ao volume. E aí nós temos esse gráfico aqui, né? Ó, e essas aqui são as isotermas. Tá? Isotermas. Tá? Ó, elas têm um comportamento de uma hipérbole. Hipérbole, tal. E uma hipérbole. Então, essas aqui, as isotermas, T1, T2, T3, ou seja, a pressão, a temperatura constante, né, ó, no processo, tá? Então, é uma isotérmica, tá? Muito bem, continuando. Então, agora nós podemos dizer, então, a isobárica, outra transformação gasosa. Ou lei de Gay-Lussac. É quando a pressão se mantém constante, P1 igual a P2, variando a temperatura e o volume. Ou seja, partindo de que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, então eu vou simplificar isso aqui, ó. P1 com P2, de maneira que fica V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Ou seja, V sobre T é constante. De maneira que V é diretamente proporcional à temperatura. Então, o que acontece? Um valor aqui de volume corresponde a um valor lá de temperatura. De maneira que você tem aqui, ó, uma reta, né? Ó, é uma reta, né? Uma reta. E isso aqui é uma transformação isobárica. Tá? Quando nós mantemos a pressão constante. Nós dizemos ainda que esse recipiente é indilatável ou indeformável, tá? Ok? Porque conforme varia o volume, varia a temperatura e a pressão é sempre a mesma, tá? Outra transformação é a transformação isométrica, ou lei de Gay-Lussac. É quando o volume se mantém constante, V1 igual a V2, variando a pressão e a temperatura. Então, partindo novamente da equação geral dos gases, ou seja, que P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, então, se eu digo que o volume 1 é igual ao volume 2, eu simplesmente simplifico aqui, ó. De maneira que vai ficar assim, ó.
P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, ou seja, P sobre T, ou seja, a pressão sobre temperatura, é constante. Ou seja, tu diz que P é diretamente proporcional a T. Tá? Então, vejamos aqui, ó, como é que fica. Ó. Uma determinada pressão aqui, P1, está relacionada com uma pressão T2, T1. Né? Ó. Aí, uma outra pressão aqui, P2, mas essa relação aqui, ó, é sempre constante, de maneira que você tem uma reta aqui, né? Tem uma reta. E isso aqui é chamada de isométrica, por causa que o volume é constante. Volume constante, tá? Bom, essas são as transformações gasosas, tá, pessoal? Bom, vamos para frente. Eu vou apresentar agora a teoria cinética dos gases, tá? Teoria cinética dos gases. Tá? Na verdade, tá, pessoal? A teoria cinética é um conjunto de leis, tá? A teoria cinética é um conjunto de leis, tá? Ó. Teoria cinética é um conjunto de leis, conjunto, ou várias leis, conjunto de leis e teorias, tá? E teorias, tá? Que definem a teoria cinética dos gases, ou seja, não é uma fórmula em especial, é um conjunto de relações, de leis e relações que compõem essa teoria cinética dos gases, tá? Então, eu até poderia colocar aqui, em vez de teorias aqui, ó, de leis e fórmulas, tá? Leis e fórmulas e relações matemáticas e físicas, tá? E matemáticas e químicas que compõem a teoria geral dos gases, tal. Então, ela não é só uma fórmula, tá? É um conjunto de elementos que compõem isso, tá? Então, eu vou passar a definir eles, tá? Para vocês compreenderem como é que funciona, tá? O que significa isso no final, tá? Bom, uma questão importante aqui, ó, para explicar, nós temos que, na teoria cinética dos gases, é uma teoria que, para ser explicada, precisamos resgatar alguns conceitos e definições. Por exemplo, o conceito de impulso. Ó, então, tu tem aqui, ó, tu parou o carro aqui, ó, né, vamos entender o que é o impulso. E aí, você desceu e fez uma força de 1000 newtons. E fez isso num espaço de tempo de 5 segundos. Tá? Então, você empurrou durante 5 segundos. Tá certo? Bom, e aí o que aconteceu? Então, você desce do carro e empurra. Não, desceu do carro, empurra, exerce força durante um período. Então, isso nós chamamos de impulso, tá? Ó, impulso. Fez uma força num determinado espaço de tempo. Então, Newton vezes segundo, tá? Então, tu fez, ó, 1000 newtons em 5 segundos. Ou seja, tu teve um impulso de 5.000 newtons por segundo. Ou seja, a área é o impulso. A área, né, compreendida, né, nesse espaço de tempo aqui, ó, durante esse período,
nós chamamos de impulso. Então, teve um impulso de 5.000 newtons-segundos, tá? Muito bem. Vamos ver uma outra situação. Quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? Tá? A quantidade de movimento é quando transmitimos o movimento para outro corpo. Neste caso, o indivíduo transmitiu o movimento para o carro. Esta quantidade de movimento é dada por Q igual a massa vezes a velocidade. Ou seja, você fez aqui, ó, tu transmitiu, você carregou uma massa e desenvolveu uma certa velocidade. Então, você obteve uma quantidade de movimento, tá? Certo? Então, veja a diferença, né? Ó. A quantidade de movimento, transmitimos o movimento para outro corpo, ou seja, você impulsionou essa massa, esse carro, e numa determinada velocidade, tá? Neste caso, o indivíduo transmitiu o movimento para o carro. Esta quantidade de movimento é dada por Q vezes que é igual a massa vezes a velocidade, tá? Muito bem. O que significa isso, então? Veja, para calcular a quantidade de movimento, fazemos 1.000, né? 1.000, né? Ó, você fez aqui, ó, você tem que calcular primeiro a aceleração, ó. Calcula a aceleração, ou seja, tu teve 1.000 newtons em 1.000, e carregou 1.000 quilos. Tá? Então, força sobre a massa. Tá? Ó, força sobre a massa. Então, deu 1 metro por segundo ao quadrado. Né? Se você calcular aqui, ó, é quilograma, né? Metro por segundo ao quadrado dividido por quilograma. Então, metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Tá? Então, a velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade final, a velocidade inicial é 0, 1 vezes 5, 1 metro por segundo vezes 5 segundos, vai dar que a velocidade final é 5 metros por segundo. Assim, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, a quantidade é o quê? 1.000 quilograma por metro por segundo. Tá, ó. Ok? Que vai dar 5.000 newton vezes segundo. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Tu vai ter assim, ó, 5.000. Deixa eu fazer essa transformação para vocês, ó. Ó, 5.000 vezes 5.000. Então, aqui vai dar 5.000 quilograma vezes metro por segundo, certo? Veja, bota um segundo aqui e um segundo aqui, certo? Multiplica, né? Ó. Por segundo embaixo, o que vai ficar? 5.000 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes segundo. Tá, ó, isso aqui é Newton, tá? Então, vai ficar 5.000 newtons vezes segundo. Ou seja, a quantidade de movimento é 5.000 newton vezes segundo. Ok? Parece alguma coisa que a gente já viu, né? Ok? Bom, mas vamos agora para uma outra questão, a teoria do impulso. Tá? Teoria do impulso. Teorema do impulso. Então, dado o esquema, tu tem uma força, que tem uma massa, que tem uma velocidade inicial num tempo inicial. Aí ele tem um tempo final aqui, para essa mesma massa, e uma velocidade final. Ok? Então, o impulso provoca uma variação da quantidade de movimento. Pela segunda lei de Newton, temos que a força é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, a massa é igual a variação da velocidade pela variação do tempo. Tá? Esta é a segunda lei de Newton. Tá? Bom, continuando. Veja. Então, tu tem assim, ó, que a força vezes a variação de tempo é igual a massa vezes a velocidade, a variação da velocidade, certo? Ok?
Então, o que que acontece aqui, ó? Opa. O que que acontece? Isto aqui, de acordo com aquilo que nós já vimos, isso aqui é impulso. A força numa variação de tempo é igual à quantidade de movimento, que é a massa vezes a variação da velocidade, né? Então, como I igual a F vezes delta T, então I igual a mv delta V. Então, o I, o que é a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Ou seja, I é igual a massa vezes a velocidade final ou massa vezes a velocidade inicial. Esse aqui, ó, é a quantidade de movimento final. E este aqui é a quantidade de movimento inicial. Então, I é igual a delta, a QF, ou seja, a quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. Portanto, o I é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, podemos dizer, então, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Isso aqui nós vamos ver depois lá, a quantidade de movimento, lá na mecânica dos fluidos também. Tá? Mas, ou seja, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Tá? E vocês vão ver depois, a seguir, aonde que vai entrar essa questão na teoria cinética dos gases. Tá? Bom, a energia cinética no sistema. Então, dado o esquema, temos. Então, veja bem, eu tenho um cubo aqui, ó, que as dimensões são iguais, ó. Tá? Então, aqui nós temos aqui em 3 dimensões, tá? Nós temos aqui x, y, z, tá? X, y, z, tá? Só que como é um cubo, essa dimensão aqui x, essa dimensão é x, esse aqui também é x. Tá? Então, eu tenho Vx, V, o volume, né, desse cubo aqui, ó, o volume é x vezes x vezes x. Portanto, o volume é x na terceira, ok? Se eu considero que dentro desse cubo tem um número de partículas, um n número de partículas, então eu tenho 1/3 na direção x, 1/3 de n na direção x, 1/3 de n na direção y e 1/3 de n na direção z. Tranquilo? Muito bem. Continuando. E aí, aqui dentro, né, você tem as partículas aqui, né, ó, que elas estão se movimentando aqui, né, as partículas, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, entendeu? Mas de maneira que eu tenho 1/3 para cada direção. 1/3 na direção x, 1/3 na direção y, 1/3 na direção z, do número n de partículas. Tá? Bom, continuando. Consideremos uma face do cubo. Vamos consideremos uma face do cubo, ou seja, 1/3 de n. Então, a partícula tem massa m, né? A partícula aqui tem massa m, né? Ó. A partícula aqui tem massa m. Tá? Ok? Tá? O que acontece com essa partícula? Ela tem uma massa m e ela é no ambiente, no vácuo aqui, tá? Em que essa partícula é inelástica e indeformável, né? Ó, a partícula é inelástica e indeformável. Tá? Ok? E ela está no vácuo aqui, de maneira que ela não sofre nenhuma ação do atrito, nada, tal.
Podemos desconsiderar isso. Então, o que que acontece? Essa partícula, ela vai ir nessa direção, vai chocar com a parede e vai retornar. Ou seja, ela vai ir numa velocidade x, né? Ela tem uma massa, essa partícula tem uma massa m, tal, e uma velocidade v, x, na direção x, tá? Considerando uma face do cubo, tá? Então, essa partícula, ela sai e vai bater na outra face e vai voltar. Então, ela vai na velocidade x, como ela é o vácuo, ela é inelástica, indeformável, ela vai bater lá e vai voltar. E volta na mesma velocidade, só que com o sentido contrário. Com o sentido contrário. Bom, pela segunda lei de Newton, temos o seguinte, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Que na forma diferencial fica que dF é igual a massa vezes a diferencial da aceleração. Ou seja, a força, né, é igual a massa vezes a variação da velocidade em relação ao tempo, variação do tempo, que na forma diferencial fica que o diferencial da força é a massa vezes o diferencial da velocidade em função do tempo. Isso aqui é um gradiente, tal. Mais lá para frente a gente vai ver isso aqui, né? Gradiente, tal. Gradiente, né, de velocidade ou de aceleração. Tá certo? Nós vamos tratar isso aqui numa outra disciplina, tá? Na mecânica dos fluidos 1, mecânica dos fluidos 2, né? A gente vai tratar dessas questões aqui, né? O fenômenos 1, tá? No caso da engenharia química, nós temos fenômenos 1, né? Que a gente trata dessa questão, né? Tá certo? Da quantidade de forças que nós temos, né? Mas aqui, considerando uma única partícula, né? No caso aqui, para que nós estamos trabalhando a teoria cinética dos gases, uma partícula de gás aqui, né? Que está se deslocando aqui, que vai bater na parede e vai voltar na mesma velocidade aqui, ó. Então, tu tem aqui na forma diferencial. E isso aqui, ó, a quantidade de movimento, ó, o impulso e a quantidade de movimento, ó. Isso aqui é o impulso e aqui é a quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento, tá? Então, na forma diferencial, fica que o diferencial da, da, da força vezes... né, ó, se eu pego essa expressão aqui, ó, F igual a massa que multiplica ΔV sobre ΔT, tá, ó, se eu considerar que eu vou passar isso aqui multiplicando, vai ficar o quê? F vezes ΔT igual a massa vezes a variação da velocidade, ok? Que é isso aqui, ó. Então, que é o impulso igual a quantidade de movimento, que na forma diferencial fica dF dt igual a massa vezes dv, ok? Muito bem. Continuando, vamos continuar. Qualquer coisa vocês me interrompem aí, tá, pessoal? Tranquilo? Bom, continuando. Agora entrou a questão que eu estava falando para vocês, ó. Então, a força vezes a variação do tempo é igual a massa vezes a variação da velocidade. Na forma diferencial fica isso aqui. Então, naturalmente, já está visto aqui, ó, que isso aqui é o impulso e isso aqui é a quantidade de movimento. Então, a variação da quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade. E isso aqui é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, né, que nós já apresentamos para vocês. De maneira que F vezes ΔT é igual a massa vezes a velocidade x menos, né, ó, considerando aquelas velocidades lá que numa face, né, ó, face de um cubo, né, ó, uma face do cubo, né, uma face do cubo, né, ó,
que nós explicamos primeiro, tá? Então, a velocidade final é Vx, e a velocidade inicial também é Vx, só que com o sinal contrário. Tá certo? Então, o que implica aqui, ó? Que este valor aqui vai ficar positivo, né? Então, tu vai ter aqui, ó, mvx menos mais mvx, né? Ó. Portanto, isso aqui vai dar 2 vezes mvx. Aquilo lá, que é o que está aqui, ó. Então, o impulso, que é a força vezes a variação do tempo, é igual a 2 vezes a massa vezes Vx, que é a variação da quantidade de movimento. Tá? Muito bem. Veja quantas questões aqui que envolve a tal da teoria cinética dos gases, tal. Tá certo? Então, está analisando aqui do ponto de vista físico, do ponto de vista químico, considerando do ponto de vista matemático, uma série de questões aqui, né, que compõem a teoria cinética dos gases. Bom, na sequência, você tem assim, ó, que pela expressão, e aí vocês vão montando esse quebra-cabeça aí, né, ó. Então, ΔT é a distância vezes a velocidade, né, ó. Variação do tempo depende da distância percorrida com a velocidade percorrida, né? Então, você vai ter o tempo, distância sobre velocidade. Então, no nosso caso aqui, ó, ΔT, quanto que percorre naquele cubo? Quanto tempo, né? Ó? Ele percorre x, né? Ó? Aqui é x. Mas como ele vai e volta, né? A bolinha vai, a partícula vai, depois volta. Então, ela percorre uma distância x. Numa determinada velocidade, v. Tá? Ok? Então, é de uma velocidade Vx aqui, tal. Só para... Aqui é Vx, ó, tal. Ok? Bom, então o que acontece? Como a força é a quantidade de movimento dividido pela variação do tempo, tá? Porque é daquela expressão, se F é igual F vezes ΔT é igual à variação da quantidade de movimento, portanto, a força é a variação da quantidade de movimento com o tempo, a variação do tempo, certo? Então, é o que a gente fez aqui, ó. De maneira que a força é o quê? A variação da quantidade de movimento, 2m vezes x, Vx, dividido pela variação do tempo, que é 2x sobre Vx. Tá? Aqui, articulando convenientemente os termos, aqui você vai ter que a massa vezes Vx ao quadrado sobre x. Ok? Sobre x. Esse 2 aqui você vai simplificar com aquele 2 lá, né? Vai ficar mvx ao quadrado sobre x. Então, a força é massa vezes a velocidade x ao quadrado dividido por 2. Ok? Então, é a força de uma partícula nessa parede, tá? Uma partícula, quando ela bate na parede, ela faz uma força da massa vezes a velocidade x ao quadrado dividido pela distância x. Ok? É isso que está escrito aqui nessa expressão. Bom, consideremos agora o seguinte. Consideremos que pressão na parede é a força na parede dividido pela área da parede. Tá? A força na parede, nós já calculamos, é isso aqui, ó. Foi colocado lá no slide anterior. mvx ao quadrado sobre x. E a área da parede, tal, como tu está considerando que é uma face só, aqui é x e aqui é x, ou seja, é x ao quadrado, tá? De maneira que a pressão na parede, exercida na parede, é mvx ao quadrado dividido por x na terceira.
Ok? Muito bem. Vamos prosseguir. O que nós temos, então? O que nós vamos ter? Como volume, veja bem. Veja, lá começamos lá daquilo que nós começamos lá na frente. Como o volume é V igual a x na terceira, então naquela expressão, né, ó, que aqui é x na terceira, ó, nós vamos ter que P igual a Vx ao quadrado. Tá certo? Agora, a velocidade resultante, né, ó, a velocidade resultante, vamos ver aqui, ó. Se eu considerar o seguinte aqui, ó, tá, ó, veja, a velocidade V resultante aqui, ó, V, tá, ó, tu tem uma componente aqui em X, tu tem uma componente em Y e tem uma componente em Z, tá? Ou seja, essa diagonal aqui, né, o módulo de V, é raiz quadrada da soma do quadrado de suas componentes. Ok? Ou V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Tá? Isso é elementar, tá? É lá da álgebra, tá? Como nós estamos pensando, né, que nós estamos garantindo que Vx é igual a Vy, que é igual a Vz, tá, ó. Então, tu tem que V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vx ao quadrado mais Vx ao quadrado. Ou seja, um Vx ao quadrado mais 2Vx ao quadrado mais outro Vx ao quadrado são 3Vx ao quadrado. Ok? Portanto, Vx ao quadrado é 1/3 de V ao quadrado. Então, isso aqui, ó. Vamos dar uma limpada aqui na área. Aqui, ó. Portanto, ó, V ao quadrado, Vx ao quadrado, é 1/3 de V ao quadrado. Da velocidade resultante da partícula naquele cubo, é 1/3 de V ao quadrado. Tá? Assim, para N partículas, né? Então, vou multiplicar por N, né? Ó, esse valor aqui, ó, tem assim P, ó. Então, eu vou multiplicar N partículas que eu vou ter aqui, ó. M V ao quadrado sobre 3V, né? Tá? Que fica isso aqui, ó. Tá? Então, tu tem que... A pressão é igual a N, mV ao quadrado sobre 3V. Muito bem. Vamos ver o que nós fazemos aí com isso aí. Então, veja bem, ó. Se eu pegar agora aquela expressão, né? Ó, tem aqui, ó. P igual a N vezes mV ao quadrado sobre 3V, que é volume. Então, eu passo para cá, ó. P vezes 3V igual a N mV ao quadrado. Tá? Ou 3PV é igual a N mV ao quadrado. Agora, o que é isso aqui? Ó?
esse termo aqui, ó. Tá? É energia cinética, né? Ó. É energia cinética. Então, é energia em movimento, né? Ó. E o N, que multiplica, ou seja, o número de partículas movimentando, de todas as partículas, é a energia cinética do sistema. Tá? Energia cinética do sistema. Bom, e isso compõe, tá, pessoal? Isso compõe a teoria cinética dos gases, tá? Ok? Teoria cinética dos gases. Bom, vamos prosseguir agora. Vamos prosseguir com as variáveis de estado. Tá? Com as variáveis de estado. Aí vocês vão ver que depois vai se encaixar todas essas questões aí. Tá? Quando eu falo em variáveis de estado, quando nós falamos em variáveis de estado, tá? São variáveis que identificam um estado físico da substância, um estado físico da substância pura, da substância. Quais são essas variáveis, tá? Pressão, tá? Temperatura, volume. É os mais conhecidos, tá? Mas ainda temos outras variáveis, tá? De estado. Energia interna, pode ser considerada uma variável de estado. Tá? Entalpia, e entropia também podem ser considerados variáveis de estado. Ah, eu vou colocar isso aqui para vocês, tá? Ok? Eu poderia aqui, só para separar aqui, ó, as mais conhecidas e as mais conhecidas, eu poderia separar aqui assim, ó. Ó. A energia interna, né, ó, essa aqui que não é tão conhecida, né, ó, como variável de estado, tá? Ó. Energia interna, tá? Ó. Ok? São variáveis de estado, tá? Que identificam o estado físico da substância. Mas como é que vai dizer assim, mas como que a entalpia, a entropia, a energia interna vai representar um estado físico da matéria, tal, das substâncias, tal? Tá certo? Como nós vimos lá nas transformações gasosas, né? Vocês viram lá? Que nós temos ou variamos a pressão, ou variamos a temperatura, ou mantemos a pressão constante, ou mantemos a temperatura constante, ou mantemos o volume constante, certo? E aí identifica um estado físico da matéria, elas podem identificar o estado físico da matéria. Agora você diz assim, mas e daí? Mas entalpia, entropia, energia interna. Pois então, na termodinâmica a gente demonstra que isso é possível, tá? Então, uma delas aqui é a energia interna, tá? Como que nós vamos caracterizar isso? Admitindo-se que o sistema receba calor externo, as energias cinética e potencial de posição permanecem inalteradas. Este fato indica que uma forma de energia relacionada com a troca de calor deve ser alterada dentro do sistema.
essa forma de energia denomina-se energia interna, estando a sua variação relacionada com as alterações que ocorrem na temperatura interna do sistema. A energia interna não tem valor absoluto, e tal como a entropia, depende de um estado padrão, no qual se convenciona que seu valor é nulo. A energia interna é representada por U igual a massa vezes a energia interna específica. Tá, pessoal? Então, aqui já a gente faz um parênteses aqui, né? Isso aqui é energia interna específica. Daí nós vamos ver entalpia específica, entropia específica, tal, volume específico, tal, massa específica, e assim por diante, tal. Tudo é por unidade de massa, tal. Tudo é por unidade de massa. Ok? Quando nós falamos por unidade de massa, é alguma coisa específica, tal. Ok? E aí nós temos assim, que a energia interna é a massa vezes a energia interna específica. Tá? Bom, continuando. Aí, para isso, nós estabelecemos uma escala de energia interna. Na determinação dos valores da energia interna, cada substância tem um estado de referência, no qual seu valor adotado por convenção é nulo. Para a água, adotou-se o estado líquido a 0 graus Celsius. Ou seja, 0 graus é o estado líquido, sob pressão de uma atmosfera. A partir desse valor, quando a água recebe calor, a sua energia interna aumenta, e quando perde calor, a sua energia interna diminui. A partir desse estado, pode-se estabelecer uma escala, né? Essa que é a questão, de energia interna, considerando que a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma massa unitária de água é igual à variação da energia interna dessa água. Essa quantidade é garantida pelo princípio da conservação da energia, pois a quantidade de energia que entra no sistema, representada pelo calor, deve ser igual à variação de energia que ocorre dentro dele. Como o calor não provoca o aumento de energia cinética, nem de energia potencial da água, conclui-se que é convertido totalmente em aumento de energia interna, sendo esta relacionada com o aumento da temperatura, ou seja, aumenta a energia interna quando aumenta a temperatura. Então, tem uma relação aqui, tal, tem uma relação da temperatura, de aumento da energia interna com aumento da temperatura, ou seja, energia interna com a variação da temperatura. Bom, consideremos então as formas de energia presentes no fluido em movimento, representados pela equação abaixo, ou seja, a energia total é energia cinética, mais energia potencial, mais energia interna, mais a energia devido ao trabalho de pressão. Tá? Trabalho de pressão. Ok? Bom, então o que nós temos? A energia total é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética. A energia potencial é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes E, ou seja, deslocamento. A massa vezes a energia interna específica, né, que é a energia interna, e o trabalho devido à pressão, que é a massa vezes a pressão vezes a variação do volume específico. Observe que o M aqui é igual em todas as parcelas aqui de energia.
Portanto, eu posso colocar ela, a massa, em evidência, porque é a mesma massa. Então, fica velocidade ao quadrado sobre 2 mais gz mais u vezes pv. Tá? Muito bem. Então, continuando. Agora, vamos relacionar a teoria cinética dos gases e energia interna. Tá? Agora, aquilo que a gente apresentou lá, naquela teoria cinética dos gases, a gente vai abordar aqui, ó. Então, a teoria cinética dos gases e energia interna. Então, partindo dos postulados de Boltzmann e Maxwell, mostram que a energia cinética média do total de moléculas de um gás ideal é proporcional à temperatura, conforme a expressão. Ou seja, a energia cinética média é o número de moléculas vezes 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, média ao quadrado. Lembra isso aqui alguma coisa? Ó? Lembra de lá quando a gente estabeleceu a teoria cinética dos gases? Eu disse que era PV era igual a NmV ao quadrado, lembra? 3 vezes. Então, esse aqui é o postulado de Boltzmann que a gente apresentou para vocês lá, tal. Onde K é a constante de Boltzmann, que é a constante geral dos gases dividido pelo número de Avogadro. N é o número de moléculas. Tá? Na é o número de Avogadro e R é a constante geral dos gases. E aí, esse valor, K, vai ser sempre igual a, tá? 1,38 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin. Ou seja, é a quantidade de energia por grau, por temperatura, né? Pela variação de temperatura. Ou seja, por grau de temperatura. Tá? Por grau de temperatura. Ok? Muito bem. Continuando, então. Vamos continuar. Energia interna para um gás ideal. Tá? Então, energia interna para um gás ideal. U é igual a 3 meios de NKT, ou seja, o número de moléculas, né? Partículas, né? K sobre T. Tá? Ok? Então, 3 meios de nRT. Tá? Para N mols de um gás, a variação de energia interna total pode ser calculada a partir da variação da temperatura do gás usado. Então, na verdade, ó, quando eu digo aqui, ó, variação, ó, se eu digo assim, U1 é igual a 3 meios de nRT1. Ok? Aqui. Energia 2, no estado 2, é igual a 3 meios de nRT2. Ok? Se eu somar, se eu fizer uma menos a outra aqui, né, ó, vai ficar o 2 menos o 1, né, igual a 3 meios de NR vezes T2 menos T1. Ok? Então, aqui vai ficar a variação de energia igual a 3 meios de NR vezes a variação de temperatura. Essa que é essa expressão aqui, ó. Tá? Quando eu considero uma variação de temperatura, tal. Ok? Muito bem. Continuando, então. E aí nós temos aqui um exercíciozinho aqui, tá, para fazer, considerando a energia interna.
Ok? Ó. Veja, eu tenho assim, ó, energia interna. Exemplo 2, 4, do Ian. Página 16. Tá? Página 16. Calcular a energia interna de uma massa unitária de água que se encontra sujeita à temperatura de 85 graus Celsius. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu vou dizer assim, ó, que a energia interna, na posição 85, se eu falar assim, ó, eu tenho assim, ó, que a variação da energia é o calor específico, né? Calor específico, vezes a massa, vezes a variação de temperatura. Lembra isso aqui? Bom, se isso aqui é igual à quantidade de calor, variação da quantidade de calor, ok? Bom, agora se eu pegar assim, ó, que a variação de energia dividido pela massa é igual a calor específico, né? Ó, calor específico vezes a variação de temperatura. E isso aqui, ó, é variação de energia interna específica, tá? Isto aqui, ó, é energia interna. Isto aqui é energia interna específica, ou seja, por unidade de massa, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Aqui a variação da energia interna, aqui, ó, tá? Vai ser o quê? O calor específico da água, que é 1 quilocaloria por quilograma por grau Celsius, vezes a temperatura 2 menos a temperatura 1. Tá? Então, eu vou dizer assim, ó, a variação da energia interna para 85 graus é 1 quilocaloria por quilograma por grau Celsius. 85 graus menos. Vocês estão me escutando aí, gurizada? Tudo certo? Sim. Tá. É que às vezes pode perder a conexão aqui, daí a gente fica perdido aqui, tá? Bom, vamos voltar aqui então. Eu vou pegar o meu quadrinho aqui, tá, pessoal? Vou pegar o meu quadrinho aqui para explicar essa questão aí que a gente está querendo demonstrar. Então, veja. Nesse exemplo aqui, tá, por exemplo, diz o seguinte aí, ó, tá, nesse exemplo 2.4, tá, então, calcular a energia interna, tá, que está sujeita à água, uma água de massa unitária,
numa temperatura de 85 graus Celsius. Tá? Isso aqui é da página 16 do Ieno. Gilberto Ieno. Tá? Então, veja, o que eu tenho aqui, tá? O que eu tenho aqui? Professor, acho que o senhor não está apresentando. Não estou apresentando? Mas que barbaridade. Mas eu estou desde o início, assim, ou não está agora? Não, só agora. Só agora, então tá. Então vamos voltar lá. Desculpe, aqui deu um problema, talvez tenha dado um problema aqui de conexão, por isso que deve ter saído. Bom, vamos voltar. Ok? Ó. Então, eu tenho aqui, ó, que o calor específico aqui, ó, é 1 quilocaloria por quilograma por grau Celsius, tá? Então, 1 quilocaloria por quilograma por grau Celsius. Tá? Muito bem. Bom, veja, quando eu estou calculando aqui, ó, um estado físico, né, uma quantidade de calor, eu digo assim, ó, que é a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, certo? Bom, nós convencionamos a chamar isso aqui, ó, de variação de energia interna. Dá também para dizer que é a variação de energia interna, tranquilamente, tá, pessoal? Bom, o que acontece aqui? O que acontece? Se eu pegar essa massa aqui, ó, e passar dividindo aqui, ó, eu vou ter assim, ó. Vamos ter o seguinte. Que a variação da energia interna dividido pela massa é igual calor específico vezes ΔT. Ok? Ó, quando eu tenho assim o U grande, isso aqui é energia interna. Energia interna. Ok? Quando eu tenho assim, eu sei que U é igual a massa vezes Uzinho. O Uzinho, tá? É o U dividido por M. E que, nas nossas convenções aqui, é energia interna específica, tá? Específica. Ok? Muito bem. Então, ó, quando eu tenho isso aqui, ó, eu posso dizer que isso aqui é variação de energia interna específica, que é igual a calor específico vezes a variação de temperatura. Tranquilo até aí? Bom, eu posso dizer assim, ó, a energia interna específica em 85 menos a energia interna em 0 grau é o calor específico vezes a temperatura em 85 graus menos a temperatura em 0 grau. Ok? Bom, então eu tenho assim, ó, que a energia interna específica menos a energia específica em 0, porque vai dar 0, né, ó, se eu considerar que é variação de temperatura, né, ó, se é 0, é 0 grau, né, ó, 1 quilocaloria
por quilograma por grau Celsius, vezes 85 graus Celsius menos 0 graus Celsius. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar que o 85 é igual a 1 quilocaloria por quilograma por grau Celsius vezes 85 graus Celsius. Tá? Então, se eu simplificar aqui, ó, vai ficar o quê? Que a energia interna específica para 85 graus, é 85 quilocaloria por quilograma. Ok? Bom, eu poderia pedir, veja bem, se para 85 graus Celsius a energia interna específica é 85 quilocaloria por quilograma, você poderia me dizer quanto é que é a energia específica para 70 graus Celsius? Quanto seria? Nessa semelhança que acontece aqui. Ó, presta atenção. Se para 85 graus Celsius a energia interna específica é 85 quilocaloria por quilograma, quanto é a energia interna específica para 70 graus Celsius? 70 quilocalorias. Isso, 70 quilocaloria por quilograma, entende? É por isso que dá para a gente dizer que a energia interna também é um estado físico, né? Representa uma variável de estado, tal. Exatamente porque só que é só no estado líquido, tá, pessoal? Não dá para comparar no estado gasoso e tal, não dá. Mas para o estado líquido dá para a gente ter essa comparação, tal. Para 50 graus Celsius é 50 quilocaloria por quilograma. Para 30 é 30 quilocaloria por quilograma, e assim por diante. Só no estado líquido, tá? Só no estado líquido nós podemos fazer essa comparação. Tá? Vai aparecer no nosso exercício essa questão aí, a gente vai ter essa... Às vezes falta essa informação, a gente pode usar essa questão aí, tá? Da representatividade do estado, variável de estado para a energia interna, tá? Bom, então, de maneiras que a gente tem aqui, ó, nessa questão, ó, que para calcular a energia interna de uma massa unitária de água que se encontra sujeita a temperatura de 85 graus, a energia interna é 85 quilocaloria por quilograma. Tá? Vamos para frente? Ó, vamos para a próxima. Pelo circuito da refrigeração de uma geladeira, passam... Ó, fazer mais um ou dois exercícios aí para a gente fechar isso aí, a nossa aula de hoje, tá? Ok? Ó. Ok? Bom, vamos fazer aqui. Ó. Exemplo 3, da página 177 do Cabral. Pelo circuito de refrigeração de uma geladeira, passam 2 mols de um gás monoatômico ideal. Tá? Sabendo que o gás entra com temperatura de menos 15 graus Celsius e sai com temperatura de menos 5 graus Celsius, calcule a variação da energia interna. Ah, então, vamos pegar aqui o meu quadrinho aqui, né? Ah, vou pegar o meu quadrinho aqui. Ah, então, esse exemplo aqui, do Cabral, exemplo
03 do Cabral, da página 177 do Cabral. E é o seguinte, nós temos que determinar aqui, ó, a variação da energia interna. Tá, ó. Considerando que eu tenho N mols, 2 mol, tá? E que a temperatura 2, ó, ele diz assim, ó, de um gás monatômico ideal, sabendo que o gás entra a uma temperatura de menos 15 e sai a menos 5. Tá? Então, então ele tem uma temperatura 1, menos 15 graus Celsius, e sai uma temperatura de menos 5. E o gás é monoatômico. É monoatômico. Ok? Bom, pela teoria cinética dos gases, tal, pela teoria cinética dos gases, temos que a variação da energia interna é igual a 3 meios de N R vezes ΔT. Ok? Aplicação direta à nossa formulazinha, né? Quando é monoatômico, é 3 meios, tá? Então, vai ficar 3 meios de 2 mols, tá? Vezes a constante geral dos gases, né? Que é 8,314 joule por mol por Kelvin, tá? Ok? Ó, aqui eu poderia escrever assim, ó, variação de energia igual 3 meios de N vezes R vezes T2 menos T1. Tá? Menos T1. Tranquilamente. Então, vai ficar o quê? Menos 5 graus Celsius, menos 15 graus Celsius, tá? Ok? Então, vai ficar assim, ó. Que coisa séria. Não vai dar. Menos 15 graus Celsius. Tá? Ó. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Barbada, né, pessoal? Ó. Variação de energia interna. Tá? Vai ficar. Dá uma simplificadinha aí, né? Vamos carregar tudo isso. Ó, isso aqui com esse aqui. O mol com mol, né? Ó. Então vai ficar 3 vezes. Poxa. Então, 3 vezes 8,314 joule por Kelvin.
vezes menos 5 mais 15, 10 graus Celsius. Ok? Bom, eu aqui posso fazer o seguinte, aqui, ó. Posso fazer isso. Posso cortar Kelvin com graus Celsius. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com variação aqui, né? Variação de temperatura, tá? Então não tem problema. Como é o mesmo módulo, né? O Kelvin tem a mesma módulo, 1 grau Kelvin é 1 grau Celsius, não tem problema, tá? De maneira que a variação da energia interna vai ser 3 vezes 8,314 vezes 10. Quanto é que dá para nós isso aí? Ó. Vai ficar 3 vezes 8,314 vezes 10. 249,42 joules. Beleza? Tranquilo? Ah, tranquilo, né? Tudo bem. Vamos fazer mais um, então. Mais um exercíciozinho aí, tal. Ok? Vamos fazer esse agora. Ó, exemplo 4. Do Cabral, na página 177. Um gás monatômico ideal está em um cilindro rígido de 30 litros. Qual a variação da energia interna quando a pressão muda de 4 atm para 6 atm? Utilize 1 atm vezes o número de litros igual a 100 joules. Tá? Vamos ver, então. Ok? Vou pegar aqui o meu quadrinho aqui, tá? Ó. Beleza? Muito bem. Então, vejamos. Então, exemplo 4 da página 174, 7, ó, na página 177 do Cabral. Ele diz assim, determine a variação da energia interna. Tá? Ok? Um gás monatômico ideal está em um cilindro rígido de 30 litros. Qual a variação da energia interna quando a pressão muda de 4 atm para 6 atm? Utilize 1 atm vezes o número de litros igual a 100 joules. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, ele diz assim, que o volume é 30 litros. É um cilindro que não muda, né? Indeformável. E ele diz o seguinte, a pressão 1 é 4 atms e a pressão 2 é 6 atms. Ok? E é para considerar o seguinte, ó. Considere, né, ó, que 1 atm, 1 atm, vezes o número de litros
é igual a 6 joules. Uma licença poética aqui, tal. Ok? É para o exercício mesmo, tá? Ok? Bom, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Ó, pela teoria cinética dos gases, temos o seguinte, ó, que a variação da energia interna, ó, é 3 meios nRT, que é igual a PV. Tá? Igual a PV. PV. Ok? Na verdade, deixa eu melhorar aqui a nossa questão aqui. A energia interna, tá? A energia interna é isso. Ok? Bom, eu posso escrever o seguinte aqui, ó. Que energia interna é igual a PV, né? Beleza? Tranquilo? Olha, a energia interna, o 1, é P1 V1. Energia interna 2 é P2 V2. Como o volume 1 é igual ao volume 2, eu posso escrever assim, ó. Só por uma licença poética, né? Ó, que o 2 é igual a P2 V2. Não, vamos fazer igual. Como tá. Hoje a gente ajeita matematicamente isso aí. Ó, o 1 é igual a P1 V1. V, né? Porque o volume é igual. Né? V. P1, V. E o 2 é igual a P2, V. É mesmo? Se eu diminuir isso aqui, né? Um do outro, o que vai dar? Que o 1 menos o 2 é igual a P1, V, menos P2, V. Ok? Eu posso dizer, então, ó, que a variação... vamos mudar aqui um pouquinho. Ou, né, se eu inverter o sinal aqui, né, ó, posso dizer assim, ó, o 2 menos o 1 é igual a P2V menos P1V, certo? Ou ainda, eu posso escrever assim, ó, o 2 menos V1, o 1 é igual a V vezes a pressão 2 menos a pressão 1. Ok? Muito bem. E aí eu posso dizer assim, ó, o 2 menos o 1, na verdade, é a variação da energia interna. Tá, ó. Ou posso botar assim, ó, P2, V2, P menos P1, vezes o volume. Ok? Ficou tranquilo, né? Tá quase... Estamos quase chegando lá. Ok? Então, ó, a variação da energia interna vai dar o quê? Qual é que é a pressão 2? 6 atm. Qual é que é a pressão 1? 4 atm. Qual é que é o volume? 30 litros.
Ok? Então, o que que tu tens aqui? Vai ter aqui que a variação da energia interna é 2 ATMs vezes 30 litros. Ok? Então, tu tem que a variação da energia interna é 60 ATMs vezes litros. Ok? Como 1 ATM vezes o número de litros, como 1 ATM vezes o número de litros é igual a 100 joules, né? Então, tu tens que a variação da energia interna é 60 vezes 100 joules. Ou seja, a variação de energia interna, nesse caso, vai ser de 6.000 joules. Moleza. Moleza. Tá, pessoal? Acho que cumprimos hoje para a nossa tarefa, tá, pessoal? Que eu gostaria de deixar para a próxima aula, para a gente ver a entropia, a entalpia, tal, ok? Tratar bem, uma calminha, tal, da entropia. Ai. A gente já viu hoje bastante coisa, a gente viu transformações gasosas, variáveis de estado, teoria cinética dos gases, né? Apresentei uma delas, que é a energia interna, tal. Fizemos 3, 4 exercícios aqui, tal. Então, eu acho que por hoje está tranquilo, tá? Ok? Eu fico à disposição de vocês para qualquer pergunta aí que vocês queiram fazer. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, por gentileza, coloque um presente aí para mim. Tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Tá? Eu vou disponibilizar isso aqui já no Classroom para vocês, a aula passada e mais essa. Tá? Ok? Por gentileza, deem mais uma olhada nas aulas aí que a gente está disponibilizando para vocês aí. E aí, qualquer coisa, vocês me peçam. Tá bom? Abração para vocês aí. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite. professor. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, Boa noite. professor. Boa noite, tudo bem, Ingrid?